Olá, gente! Quinta-feira aqui na TV Evangelizar, estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre reciclagem. Sim, vamos falar sobre reciclagem. Precisamos cuidar, como dizia o nosso querido e amado Papa, da nossa casa comum. Precisamos cuidar do meio ambiente, né? Precisamos, gente, diminuir esses impactos que a natureza tem aí sofrido, né? Por causa, digamos assim, de uma vida de qualquer forma, de uma falta de cuidado com o nosso meio ambiente. Então, para começar o nosso programa, roda a vinheta. Quero acolher você de todo o Brasil, você que nos acompanha pelos canais abertos, Curitiba, região metropolitana, aqui canal 16, Maringá, canal 31, Fortaleza, canal 21. Quero acolher vocês que nos acompanham também pelos canais digitais, pela Sky e também pela plataforma de stream, a Roku TV. Olha, a Semana do Meio Ambiente, tá? Nós vamos falar agora sobre reciclagem. A Semana do Meio Ambiente nos convida a refletir sobre os nossos hábitos e a importância da preservação da natureza. E se falando da reciclagem, a reciclagem é uma das ações mais simples e eficazes para reduzir o impacto ambiental. Separar bem, reaproveitar os resíduos, esse é um primeiro passo. Vamos assistir. O plástico, como conhecemos hoje, foi criado na década de 20 por um químico alemão que descobriu a estrutura molecular dos polímeros. Essa grande invenção revolucionou diversas áreas. Resistente ao calor e moldável, foi amplamente utilizado como isolante pela indústria elétrica, mas também se transformou em um dos maiores desafios ambientais da atualidade. As raízes do problema são a alta demanda da sociedade por esse material e o descarte incorreto. Na última década, a produção de plástico no planeta atingiu 396 milhões de toneladas. Só o nosso país produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de resíduos plásticos por semana. Toda vez que jogamos utensílios de plástico no lixo comum, eles acabam indo para os aterros sanitários. Apesar de econômica, essa solução não é sustentável. O descarte incorreto prejudica a qualidade do ar, o solo e sistemas de fornecimento de água. Isso porque o plástico absorve diversas toxinas e pode levar até 100 anos para se decompor na natureza. Atualmente, novas técnicas foram desenvolvidas com o objetivo de recuperar e reciclar esses materiais ao término da sua vida útil. Já podemos encontrar plásticos produzidos até mesmo a partir de matérias-primas renováveis. Além dessas soluções, a própria sociedade, enquanto consumidora, pode mudar esse cenário com atitudes simples no dia a dia. Em primeiro lugar, separando todas as embalagens dos produtos que consumir. Reduzir o uso de copos, canudos e pratos de plásticos também são soluções eficazes. Faça a sua parte, colabore com o meio ambiente, recicle e ajude a criar um mundo mais sustentável. Olha, gente, para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no programa Hora Boa o doutor em Ecologia e Conservação, Tobias Pereira de Moraes. Olá, Tobias, seja bem-vindo ao programa Hora Boa. Olá, tudo bem? Agradeço o convite, né, numa data tão especial e tão importante como hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e também a comemoração ali aos 10 anos, né, do Laudato Si, a encíclica ali feita pelo Papa Francisco, né? Então, agradeço o convite. Bacana. Ô Tobias, primeiro passo, né, para quem quer começar aí uma vida mais sustentável e não sabe por onde começar. Bem, eu vejo que o primeiro passo é a gente relembrar lá aquela política dos R's. Lembra quando a gente era criança, muitas vezes na escola mesmo, né, com os professores, que eles falavam ali do reciclar, reutilizar, reduzir. Mas eu penso que antes de chegar a esses pontos na prática, a gente tem que pensar em outros dois verbos tão importantes quanto, que é o repensar e o refletir. O que significa isso? Quando a gente vai numa loja, no shopping, né, em qualquer lugar assim para consumir algo, a gente tem que pensar, será que realmente a gente está precisando dessa peça de roupa, desse utensílio? Então, acho que o primeiro ponto básico, né, para
você ter uma atitude mais sustentável seria esse. Você citou aí a Laudato Si, né, do nosso saudoso Papa Francisco, que quando foi lançada teve aí uma repercussão no mundo inteiro, né? Eu gostaria que Exato. os pontos assim, né? O que digamos, eu vou usar essa palavra, reverberou naquele momento essa encíclica do Papa? Porque a gente está em um processo de mudança muito rápido, né? Quando a gente fala de alterações climáticas, de mudanças de tempo, de temperatura, qualquer fator que envolva ali o meio ambiente, né? Gera um certo burburinho, porque muitas vezes as pessoas elas talvez não acreditem, né? Às vezes por falta de informação mais segura mesmo, porque hoje em dia é muito difundido qualquer tipo de informação nas redes, né? E às vezes por falta de ir atrás realmente da informação verdadeira. Às vezes por falar de alterações climáticas, muitas pessoas acham que é um ciclo natural. E não, né? Nós, eu digo assim, o homem, o antropoceno está adiantando, acelerando muito esse processo que era para ocorrer de uma forma natural no meio ambiente, que na verdade está sendo acelerado. Talvez Tobias, seja nesse sentido. Bacana. Tobias, está aparecendo ali nas imagens também, né? Além dos adultos, está aparecendo ali, apareceu várias crianças, né? Como incluir as crianças, né, nessas atitudes sustentáveis? Então, eu vejo assim, que hoje, na verdade hoje não, faz algum tempo, há 20 anos mais ou menos, já existem legislações específicas, inclusive, para as escolas ensinarem, né? Bacana. Através de portarias, resoluções ali, causas e alguns assuntos ambientais. Então, como a gente sempre fala, a educação de base é a nossa primeira porta de entrada para poder conscientizar e ajudar que as pessoas possam refletir lá na frente o que ela aprendeu atrás. Então, assim, com ensinamentos lúdicos, brincadeiras, né, que envolvam essas crianças, que tragam de fato elas, né, para o nosso dia a dia, o cotidiano ali. Quem nunca teve, né, um brinquedo com material, pegou um pote, uma caixa de ovo, que seja algo do tipo, para fazer um caminhão, um carrinho, né? As meninas fazerem bonecas ali. Então, enfim, todo tipo de atividade lúdica que envolva essas crianças para que futuramente elas lembrem disso com carinho e reflitam sobre esse processo. Bacana. Agora, se falando de um produto, né? Como saber se um produto, a embalagem dele é reciclável, o impacto seria menor de um produto ou de outro? Tem alguma dica, tem algum símbolo? Tem. Quando a gente vai no supermercado, mercearia, algum estabelecimento assim para comprar algum tipo de produto, geralmente a gente, no fundo do produto ou nas laterais, se encontram ali alguns rótulozinhos, não sei se vocês já viram, né? Como se fosse um ciclo, assim, um triângulozinho com umas setinhas. É justamente mostrando que esse resíduo, né, ele é reciclável, justamente porque ele volta para a cadeia produtiva. Ah, mas o que significa voltar para a cadeia produtiva? Significa que ele foi consumido, em tese, né, vai ser separado, vai ser reciclado numa associação, numa cooperativa. Após a sua reciclagem, ele vai se transformar em uma nova matéria-prima e posteriormente no novo produto, que a gente vai utilizar. Então, geralmente é isso, é um triângulozinho com as setinhas, né? No sentido horário, geralmente, e com algumas colorações específicas, dependendo do produto. Se falando de erros, quais são os principais erros, digamos assim, que as pessoas cometem, né, ao tentar reciclar? Bem, alguns erros comuns ali, o mais comum que eu já vou falar de cara, né, com a pouca experiência que eu tenho, é quando a gente mistura, por exemplo, resíduos orgânicos com recicláveis. O que acontece? Quando a gente tem um resto de alimento, está misturado ali nas embalagens, sejam plásticos, papelões, ela pode conter algum tipo de resíduo gorduroso, né, ou algum tipo de contaminante, resto de alimento mesmo em si, que pode prejudicar as propriedades, né, daquele material. Ou seja, o que significa isso? Que a gente vai estar desagregando o valor do material reciclável. Então, papelão, um certo tipo de plástico, que poderia ter um valor comercial maior, porque sim, né, os recicláveis geram muito movimento, o mercado global. Sim. Nesse sentido, então, pode ser que prejudique aquelas propriedades desse material. Então, geralmente, a mistura de orgânicos com recicláveis, a gente fala que contamina, não necessariamente que seja um resíduo perigoso, mas ele contamina por estar misturado. Então,
perde um pouco o valor comercial. Às vezes, quando se mistura alguns tipos de vidros, que a gente não sabe muito bem, será que é vidro, não é? Às vezes aquelas embalagens de perfume, sabe? Sim, sim. Ela pode contaminar alguns outros materiais também. Pilhas e baterias no meio, né? Que aí sim é um resíduo perigoso. Então é mais nesse sentido. Bacana. Fábio, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que você possa deixar aí as suas considerações finais. Bem, eu creio que a gente, enquanto sociedade, né, como eu disse lá no começo do Laudato Si, que o Papa fez aquela encíclica maravilhosa, né, o saudoso Papa Francisco fez, que a gente tem que pensar na inter-relação entre todos, né? A gente sozinho, né, enquanto indivíduo, eu não consigo mudar o mundo. Então, uma atitude de uma pessoa unicamente só ela, não muda o mundo. Então, se a gente se conscientizar, né, mudar as nossas atitudes no dia a dia, separar o básico ali, né, os resíduos recicláveis dos não recicláveis, repensar, refletir nossas atitudes no dia a dia, né? A questão da degradação ambiental, das alterações climáticas, se a gente conseguir fazer algo que possa contribuir para que evita ou pelo menos reduza essa aceleração de degradação, a gente está contribuindo e muito. Né? Então, eu faço esse apelo a todos, né? Que se existem cientistas, existem estudos que falam sobre isso, é porque realmente a gente tem que levar em consideração. Né? Nada é por acaso, nada é em vão. Né? Então, como já dizia o Papa, né? Esse amor fraternal tem que ser, né, entre todos e para todos, porque isso vai passar de geração em geração. Então, esse é o meu recado. Bacana, Tobias, muito obrigado aí pelo bate-papo. Tobias, que é doutor em Ecologia e Conservação. Valeu, muito obrigado. Agradeço, obrigado. É isso aí, precisamos nos relacionar uns com os outros, mas também relacionar bem com o nosso universo, com a nossa casa comum, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco. Mas vamos lá, de segunda a sábado aqui na TV Evangelizar, programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Se não conseguiu assistir de manhã, 10 horas da manhã, tem uma exibição especial à noite, às 22 horas. E antes de ir para o intervalo, nós vamos prestar atenção nesse recadinho aí. Vamos lá. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Aí, minha gente, aproveite e ligue. Mas vamos para um breve intervalo, rapidinho estaremos de volta. Fique conosco, Joãozinho, Dona Maria, São Sebastião. Voltamos já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá.
Estamos de volta nessa quinta-feira eucarística aqui na TV Evangelizar. Lembrando que às 19 horas, direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, ao vivo para todo o Brasil, um momento de espiritualidade diante do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo no altar, ali para ser exposto, para ser adorado. Então, às 19 horas, direto aqui do Santuário, ao vivo para todo o Brasil. Gente, é tão bonito quando nós olhamos para o carisma da Associação Evangelizar é Preciso, né? E vemos ali a caridade sendo colocada em prática. O Padre Reginaldo Manzotti realiza todos os anos a live Compromisso do Amor. E nós vamos acompanhar agora a entrega de cestas básicas arrecadadas. Foram mais de 60 toneladas de alimentos. E nós vamos conferir agora a entrega de 2 toneladas de alimentos na aldeia indígena Araçaí, que fica aqui próximo de nós, em Piraquara. Vamos ver. A obra Evangelizar concretizou mais uma tocante ação social. A equipe percorreu mais de 15 quilômetros até a aldeia indígena de Araçaí, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, para entregar 2 toneladas de alimentos. Um verdadeiro alento para 112 pessoas, distribuídas em 27 famílias que ali residem. Alimentos recebidos com gratidão e esperança. Essa doação é muito bem-vinda para a comunidade. Se quiser, preciso, né? Bom ver essa doaçãozinha para a escola também. É muito importante, né? Porque indígenas eles são meio que estão aqui distantes do centro da cidade, né? Vocês viram, nós percorremos 14 quilômetros para chegar aqui, né? Então é muito importante para eles, né? Essa alimentação para as crianças. A ação faz parte do especial Compromisso de Amor apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti. O especial transcende o âmbito espiritual, transformando-se em uma poderosa corrente de solidariedade. Conduzidos pelo legado que o Papa Francisco nos encoraja a construir mais pontes e não muros, a Associação Evangelizar chega em lugares muitas vezes esquecidos. Mas é lá justamente onde a gente precisa estar, né? Acolhendo as mais diversas vulnerabilidades e tornando dessa forma a nossa casa comum um lugar melhor para viver. Em sua 5ª edição, o especial Compromisso de Amor já beneficiou milhões de brasileiros, demonstrando mais uma vez que a fé se manifesta também em atos concretos de caridade. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. É preciso. Estamos cumprindo o nosso chamado, o nosso propósito. Todos nós que trabalhamos aqui na TV Evangelizar ou na associação, nós trabalhamos por um propósito, para cumprir um chamado. Que chamado é esse? O primeiro pilar é o anúncio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós acreditamos nisso. Mas acreditar em Jesus Cristo tem todo um desdobramento, que é o desdobramento da caridade. Por isso das lives, por isso das instituições, por isso das 10 mil crianças. E aqui eu quero chamar a sua atenção que todos os anos nós temos a campanha Jesus das Santas Chagas. Começa no mês de abril e vai até agosto. Essa campanha é justamente para nós potencializarmos o amor, a caridade na vida de muitas pessoas, como você viu aí na entrega desses alimentos. E nós pedimos uma contribuição extra ao longo desses 5 meses. Então nós estamos agora na 3ª etapa, mês de junho. E eu quero pedir a você que pode. Veja, eu não estou pedindo para quem não pode. Estou pedindo para você que pode. Faça uma contribuição extra. Faça uma contribuição pontual através desse CNPJ que está aparecendo aí, 07 634 465 0001. Ou pelo site, né? Pelo site evangelizarpreciso.com.br. Então, nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua generosidade e desde já, em nome do Padre Reginaldo Manzotti, Deus te abençoe. Mudando de assunto, deixa eu fazer uma pergunta. Você já segue o Instagram da TV Evangelizar? É muito fácil, @evangelizartv. Eu quero convidar você agora, a equipe está colocando aí, né, o nosso Instagram. Nos siga também no nosso Instagram, lá todos os dias a nossa equipe publica algo. Inclusive agora nós vamos assistir um vídeo da irmã Ana Paula nos ensinando a compreender os símbolos e a força dessa poderosa medalha de proteção espiritual. E tudo isso está lá no nosso Instagram. Vamos ver.
Essas letras, elas têm um significado. Essa parte da frente aqui, né? Essas maiores. É a cruz do Santo Pai Bento. Cruz do Santo Pai Bento. Só que tudo em latim, né? E aqui é a oração que nós conhecemos. A cruz sagrada seja a minha luz. Só que em latim. Cruz sacra sit mihi lux, non dracosit mihi dux, vade retro satana, nunquam suad mihi vana, sunt male quelibas ipsi venena bibas, pax, paz. Então, é a oração, só que em latim. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, vai de retro Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Inclusive eu gosto de rezar essa oração, fiz questão de aprender ela em latim, porque latim é a língua oficial da igreja, então ela é uma língua poderosa contra o demônio. É interessante se você conseguir aprender em latim. Aqui, sejamos consolados pelo Pai São Bento na hora da nossa morte, também em latim. E aqui na parte do verso da medalha tem a própria imagem de São Bento, aqui a regra que ele escreveu, com 73 capítulos que eu falei para vocês. E aqui na outra mão ele segura uma cruz. Aqui é o cálice e o corvo, um corvo, que foram as duas, mostrando as duas tentativas, né, que ele teve de envenenamento. E essa medalha é um sacramental eficaz, hein? Desde o século V, essa oração tem ajudado muitas pessoas a viver em Deus, a vencer os combates, as tentações. Oração usada também pelos exorcistas. É uma oração poderosa. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Isso aí, gente, é um trecho do programa da irmã Ana Paula, né? Carmelita Mensageira do Espírito Santo, programa Sopra em Nós, que está lá no nosso Instagram. Então siga, @evangelizartv, siga o nosso Instagram e fique por dentro aí de todo o nosso conteúdo de evangelização. Mas agora, vamos ao nosso boletim de notícias. Boa tarde, William. Tomar café logo após certos medicamentos pode reduzir a sua eficácia ou aumentar os efeitos colaterais, segundo um artigo da plataforma científica The Conversation. A cafeína interfere em tratamentos para depressão, TDAH, asma, hipotiroidismo e pressão alta. No caso da levotiroxina usada para o hipotiroidismo, o café pode diminuir em até 50% a absorção do remédio. O ideal, então, é esperar pelo menos 30 minutos antes de consumir a bebida. A recomendação é conversar com o médico ou farmacêutico sobre possíveis interações com a cafeína. O governo federal autorizou concursos públicos com mais de 2.000 vagas para 22 órgãos da administração pública, incluindo ministérios, agências reguladoras, Forças Armadas e INSS. A maioria das oportunidades é para cargos de nível superior, como analistas, pesquisadores e engenheiros. Só no Ministério da Gestão são 500 vagas em áreas como desenvolvimento socioeconômico e justiça. Os editais devem sair até dezembro com o objetivo de reforçar fiscalização, saúde e atendimento ao cidadão. Para mais informações, acesse gov.br/gestão. Arqueólogos na Espanha encontraram uma impressão digital de 43 mil anos em uma rocha no sítio de San Lázaro, em Segóvia, o que é uma possível marca de um Neandertal. A descoberta, publicada na revista Archaeological and Anthropological Science, foi analisada por peritos forenses que confirmaram se tratar de uma impressão digital humana feita com ocre, um pigmento vermelho. O achado pode ser a mais antiga impressão digital completa associada à arte simbólica na Europa. A rocha parece ter sido escolhida e marcada intencionalmente, sugerindo que os neandertais tinham capacidade de simbolizar e criar imagens. Eu volto com você, William. Gente, é o seguinte, e agora, depois da notícia, vamos falar do VEM. Olha, já está aberta as inscrições, Voz, Evangelização e Música. Então é só você entrar no site vemfestival.com.br, faça a sua inscrição. Talvez tenha alguém aí na sua comunidade, na sua paróquia, que compõe, né, que canta. Então se inscreva, quem sabe essa pessoa possa estar aqui conosco participando do VEM. Mas agora nós vamos falar sobre as dicas do Júlio Luckman. Hoje ele vai falar sobre
verruga. Quem que tem verruga aí? Olha, quer acabar com elas? Assiste e preste atenção nas dicas do Júlio. Vamos lá. Esse daqui, senhoras e senhores, é o Aveloz. E ó, o Aveloz ele tem uma propriedade muitíssimo interessante para o tratamento de verrugas. A Aveloz é essa árvore que você está vendo aqui atrás, que ela pode ser um pouquinho mais baixa, mas ela pode dar bem alta assim. E quando você corta, você quebra as folhinhas do Aveloz, vai acontecer isso aqui, ó. Vai formar esse leite branco aqui, essa resina, e é essa resina que a gente coloca em cima de verrugas. Que tipo de verrugas que a gente trata? Todas elas? Não, existem várias causas, né? Mas principalmente verrugas causadas por vírus, como o papilomavírus, por exemplo, que são aquelas verruguinhas pequenininhas que saem no pescoço, que saem no corpo, que você tira uma, ela volta de novo. Então você pega só essa partezinha aqui, ó, desse leite aqui, ó, e passa só na cabeça da verruga. Não precisa passar na pele toda, porque ele pode ser, para algumas pessoas, ele pode desencadear um processo alérgico, né? Então você vai lá, como se isso aqui fosse uma verruguinha, e ó, só coloca na pontinha lá da verruguinha, passa lá, você vai ver que em poucos dias você já tem a solução ali para essas verruguinhas, elas caem tudo, tá? Simples e fácil, tá? Não pode fazer o chá do Aveloz, não pode consumir o Aveloz, porque ele pode ser hepatotóxico. Conhecia essa planta aqui? Conheci essa planta, Dona Maria. Tá aí as dicas do Júlio Lucman. Obrigado, Júlio. E antes de encerrar o nosso programa, minha gente, vamos falar sobre saúde. Vamos falar sobre magnésio. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, ó, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato e, ó, faço no carnezinho lá pro final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. É isso aí, gente. Vamos cuidar da saúde. O programa está acabando, quinta-feira, mas amanhã é aquele dia que eu começo o programa dizendo assim, sextou! Então espero por você amanhã, sexta-feira, aqui na TV Evangelizar, com o programa Hora Boa. Que Deus abençoe o seu finalzinho de dia. Tchau.